comum a todo o espaço euro-americano, o lado da proteção. Não é? E, portanto, o facto de haver uma transgressão relativamente aos tipos, não se pode afastar a proteção da pessoa dependente e mais vulnerável, que será uma das mulheres dessas uniões. Não se pode negar os subsídios, conforme são subsídios, a proteção sucessória, se for necessário, a proteção em caso de repúdio, se for necessário. Portanto, aliás, é essa, eu penso que a grande mudança que se observa no direito da família mais recente, olhando ao passado, é que no quadro da união entre adultos, das uniões propriamente ditas, a tónica é dada na proteção. Portanto, há liberdade, mas há que proteger a partir de certa altura. Enquanto, pelo contrário, no caso, como estamos a ver, que vimos do exemplo da exposição da professora Gisela, no caso da relação entre pais e filhos, a ideia de maior interferência, não é? Pais e filhos, nós, não é? Crianças, é a interferência estatal, a legitimação da interferência, a responsabilização civil, a justificação da ideia da culpa. São movimentos inversos. Não é? Mas no caso português não temos densificação, por norma a nossa dimensão é menor e tendemos a ser mais discretos. É claro que existem problemas, mas os exemplos que temos normalmente vêm no estrangeiro, no quadro de uma união poligâmica tradicional. A proteção da segunda, da terceira, da primeira mulher às vezes varia, sobretudo na França. Em França, Alemanha, Itália, temos vários casos que podemos usar como que é sinal da preponderância da proteção. E a certa altura somos pragmáticos. Já não estamos a discutir conceitos. Quanto aos limites, quanto à outra questão, é claro que há limites. Há limites. Estamos a falar só das uniões ou em geral? Não, das uniões. No quadro das uniões. São os limites que são claramente traçados justamente quando há necessidade de proteção, nas situações mais extremas. Mas, por outro lado, há um limite implícito que varia conforme os tempos, que já justificou que se protegesse, que se interferisse mais na união e não se interferisse tanto na relação entre pais e filhos, que é uma afirmação que está em muitas constituições, na nossa está, a de que a família é um elemento fundamental da sociedade. Isto tem depois de ter alguma consequência. O Estado chama assim, em algum momento, a sua intervenção, não entrega, vai medindo o momento de deixar aos protagonistas liberdade ou de negar, mas a baliza verdadeira é da proteção, é da vulnerabilidade, e a interpretação do que isto é varia ao longo do tempo, das décadas. Aqui em Portugal, o limite para as relações incestuosas, qual é o grau de parentesco para se configurar incesto? É a afinidade da linha reta, ou seja, pai, filhos, avós, netos, a afinidade da linha colateral, irmãos, a parentesco na linha colateral, portanto, a relação entre irmãos, e também a afinidade da linha reta, a não ser que cesse, no caso, pode cessar no caso de divórcio, mas há portanto, se morre um cônjuge, o cônjuge sobrevive não pode casar com o pai ou com a mãe daquele que... Mas caso haja divórcio, já pode. É essa a diferença, que é uma diferença que ocorreu em 2008. Portanto, é curioso e é estranho. Mostra que o incesto também assenta numa valoração social, nitidamente, porque ela evoluiu de 2008 até hoje. Pouca gente tem essa percepção, mas evoluiu. O âmbito, a força da proibição do incesto no quadro da afinidade diminuiu de 2008 para agora. Eu quero aproveitar essas questões que foram levantadas para chamar a atenção de um problema que talvez a gente ainda não tenha pensado. Os senhores acham que existiria um impedimento entre dois irmãos sócio-afetivos? Por exemplo, eu tenho uma filha de um casamento anterior, passo a viver com uma mulher, ou casar com uma mulher que tem um outro filho de outro relacionamento, eles crescem juntos durante 15 anos, são tratados como irmãos, e por uma questão de... eles se apaixonam. Foram criados como irmãos a vida inteira sem que haja nenhum impedimento consanguíneo. Na opinião da mesa, dos colegas que estão presentes, haveria impedimento matrimonial entre esses irmãos sócio-afetivos? A minha família é exatamente assim.
minha família de origem, quer dizer, meu pai foi casado 2 vezes, minha mãe também foi casada 2 vezes, ambos viúvos se casaram e eis-me. Maravilha. Portanto, eu só tenho irmãos unilaterais, a pátria e a mátria. Ora, então a hipótese do professor Flávio é: se os meus irmãos apátricos poderiam eventualmente casar